Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes e boa noite também você que está nos acompanhando pela TV JuVV. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão presentes nesta noite, aqui nesta Casa de Deus. Você também que nos acompanha pela TV JuVV, seja bem-vindo também. Que esses momentos que se seguem possam ser para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que o louvor possa tocar o seu coração, que nós possamos estar mais perto de Cristo Jesus. Boa noite, que bom estarmos na presença de Deus. Os que estão aqui presentes, que bom vir à casa de Deus. E você que está assistindo pela TV JuVV, seja bem-vindo também. Vamos começar o louvor cantando Crer e Observar. Que possamos estar atento à mensagem da Bíblia, à mensagem lida, à mensagem escutada. E vamos cantar então, lembrando desse hino que é muito conhecido no nosso meio. Cante. Em Jesus confiar, sua lei observar, que alegria, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, ao fiel tão imenso nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo tem o poder de afastar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Amém?
Ficar em pé e cantar o hino Falar com Deus. Coloque nas mãos de Deus os seus pedidos, os seus problemas, os seus pesares. Cante Falar com Deus, hino de número 367. Encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Neste momento, nós vamos nos dividir em grupos para termos
aquele instante de abrir o nosso coração, de estender o nosso pedido, o nosso agradecimento. E você que está em casa nos assistindo, faça o mesmo, porque nós vamos compartilhar aqui no chat. Tá bom, queridos? Então teremos agora um período para esse momento de busca ao Senhor.
Que momento gostoso, não é? Estarmos na casa de Deus, estarmos compartilhando as bênçãos, clamando também, não é? Por pedidos especiais. E aqui em nosso chat também temos pessoas queridas compartilhando. O Christian Shewa, ele agradece a Deus pelos cuidados, livramentos até aqui. Ele pede também pela família e pelos desafios no trabalho, que seja feita a vontade de Deus. O Hamilton, ele agradece a Deus pela proteção e pede oração pela família dele. A Ju Bise, ela também agradece a Deus pelas bênçãos e livramentos concedidos pela misericórdia do Criador, e ela pede pela saúde, pede pela família, pede pela recuperação do pastor Santos, da Ana Júlia e do Ivo. A Cristina, ela agradece a Deus pela vida, pela saúde, pelas bênçãos e pelo cuidado. E assim vai, ó. Dirce Santos, ela estende a gratidão por esse ano que está findando e que Deus está cuidando dela, dos seus filhos, que ela diz só gratidão. Ela fala assim. Tem aqui a Moseline Domingos. Ela diz gratidão a Deus, ela pede oração pela saúde, paz, segurança para os que estão viajando, a paz em Cristo nas famílias e a misericórdia do Senhor sobre cada um. E ela pede oração também pela irmã que viaja amanhã, que tudo ocorra bem, em segurança e que Deus esteja com ela. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos falar com Ele, o nosso dono. Obrigada, Paizinho, por estarmos aqui com os nossos pensamentos ligados a Ti. Tu és o nosso melhor amigo. O Senhor avalia, o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sabe cada necessidade que passamos. O Senhor sabe cada vitória que conquistamos, porque o Senhor nos acompanha e nos ajuda a conquistar. Por isso, Pai, estendemos a nossa gratidão por tudo que o Senhor proporcionou até esse momento. Esteja, Pai, de modo especial com cada pedido estendido aqui na igreja e aqui no chat. Alcance, Pai, o coração de cada um. Atenda, Pai, cada clamor de acordo com o Teu querer. Cada gratidão que suba até o Teu trono da graça em adoração por tudo que o Senhor é em nossa vida. Continue ao nosso lado, nos fortalecendo, nos santificando, renovando, Senhor, a nossa alma, para que possamos a cada dia nos consagrar e nos preparar para o grande dia que será o melhor dia da nossa vida, o nosso encontro pessoal contigo. É o que nós clamamos humildemente e em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite você que nos acompanha aí através da TV JuVV, você que está acompanhando agora ao vivo e você possivelmente que estará acompanhando posteriormente através dos canais que vão ficar gravados aí, e que Deus possa estar abençoando você através dessa mensagem. Hoje é um culto de quarta-feira, né, onde a gente ora, pede e agradece, né, e eu gosto, independente de ser um culto de quarta, de sábado, de domingo, fazer mais uma oração para entregar esse momento aqui nas mãos de Deus, né? Porque por mais que eu esteja aqui me preparando, preparei a mensagem, preguei, se não é o Espírito Santo guiar, nada daqui sai, né? Então eu gostaria de me colocar diante do Espírito Santo para que Ele possa estar conduzindo essa mensagem. Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus novamente? Oremos. Pai querido, mais uma vez, Pai, estou aqui diante dos seus filhos, diante da sua igreja, Pai, e te pedindo mais uma vez, Pai, que o Senhor, primeiramente, apague, Pai, os meus erros, minhas falhas, os meus pecados, também de cada um que está ouvindo essa mensagem, Pai, quer seja online ou quer seja presencialmente, e que nós possamos, Pai, estarmos vigiando,
orando e atentos, Pai, à sua voz. Que nesse momento, Pai, se esvazie tudo que existe do Tiago e que se preencha o Teu Santo Espírito, Pai. E que o Senhor possa estar me guiando aqui nesse momento. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pedir para o Léo projetar ali já a nossa tela, que estaria apresentando o tema. Se você acompanha pelas redes ali, você já viu que o tema dessa noite é Sejamos Atalaias, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que seria ser um atalaia. Primeiramente, eu quero ler ali Ezequiel 3,16. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Ezequiel 3,16. Se você quiser, também tem como acompanhar por ali. Eu vou estar projetando. Deixa eu só ver se está. Agora sim. Isso. Então, vamos lá. Ezequiel 3,16 e 17 diz assim, ó: No fim de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, eu fiz você um atalaia para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que sair da minha boca e os advirta da minha parte. Quando nós falamos sobre atalaia, né, acho que essa aqui é a visão que todo mundo tem sobre um atalaia, né, um homem ali em cima de uma torre, né, vigiando. Geralmente a Bíblia relata muito isso, né, nas histórias ali do antigo Israel. E realmente uma das funções do atalaia é vigiar, né? Só que olha só que interessante, quando nós vamos para o texto original ali e procuramos em hebraico, o que significa a palavra atalaia, né? Então, assim, o dicionário James Strong ali, ó, a palavra tem várias variações, né, e significados. E eu gostaria de estar apresentando para vocês um pouquinho dessas variações, desses significados ali, segundo o dicionário, ó. Então, lá apresenta a seguinte descrição do que significa a palavra atalaia. Então, inclinar para a frente, investigar a distância, espiar, olhar atento, analisar, alertar e estar de guarda. Eu acho que quando você ouve a palavra atalaia, só vem na sua mente, né, o guarda em cima da torre e vigiando. Mas vai muito além. A palavra atalaia ali no original tsofé. A palavra original tsofé, ela tem todas essas variações aqui, todos esses significados. Então, uma das coisas interessantes, quando fala inclinar para frente, não é simplesmente a pessoa se inclinando para frente. É uma pessoa que tem uma visão adiante. E não é somente uma visão física do que está à sua frente. É antecipar o perigo, antecipar as coisas. É praticamente a função de um profeta. Ele profetiza, né, antecipando os perigos, né, antecipando os problemas que estão por vir. E aqui Ezequiel, no capítulo 1 e 2, ele já tinha recebido o chamado para ser profeta, né? Então Deus começou a alertar Ezequiel, para Ezequiel alertar o povo de Israel, né? Ou seja, antecipar dos problemas, das dificuldades que eles estariam enfrentando, porque naquele momento Ezequiel estava juntamente com o povo de Israel no cativeiro babilônico. E ali Deus profetizou, né, para que ele pudesse ser esse atalaia. Chamou, né, fez ele esse chamado de ser um atalaia. Alguém que avisa, alguém que alerta sobre os perigos que rondavam ali estar no cativeiro da Babilônia, né? Então a gente vai ver um pouquinho o que o texto fala ali, né? Então, deixa eu passar aqui, passar mais um. Então, olha só, Ezequiel 3, do 3 ao 6, nós temos o seguinte texto. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de estranha fala e de língua. Então, nesse texto aqui, a gente vê que Deus ele chamou Ezequiel e fala para ele comer. Comer o quê? Comer o livro, né? Essa expressão a gente encontra também em Apocalipse 10:10, né? Que fala, né, que João tinha que comer o livrinho, que seria doce na boca, né, mas seria amargo no estômago. A gente sabe que isso daqui se refere a uma profecia.
de Daniel, que fala sobre o grande desapontamento, né? Então, naquele movimento milerita, né, quando eles começaram a pregar a volta de Jesus, começaram a pregar sobre a brevidade de Cristo retornar a esse mundo, aquilo foi uma mensagem doce, né? Foi uma mensagem gostosa, né? Imagine você estar no momento anunciando a volta de Jesus, né? Quem dera a gente pudesse viver naquele momento dos mileritas e hoje a gente pudesse proclamar com a mesma vontade, com o mesmo gosto, o mesmo desejo que eles tinham naquela época. Parece que a gente fala da volta de Jesus, mas a gente não sente que ele está tão próximo de voltar, né? Porque a gente não prega com o mesmo vigor, né? Com a mesma alegria que tinham os mileritas naquela época, porque eles tinham uma convicção de que Jesus estava para vir nos seus dias. Por isso que era uma mensagem doce, era uma mensagem gostosa. Mas por que ela se tornou amarga? Ela se tornou amarga porque depois de 1844, Jesus não voltou. E a gente sabe, né, não é o tema dessa noite, né, mas a gente sabe que, na verdade, Guilherme Miller ele fez uma interpretação equivocada em relação à profecia ali, que não era a volta de Jesus, e sim a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, vocês estão cansados de saber e estudar sobre isso aí. Se você não conhece ainda, não tem noção do que eu estou falando, tem tantos sermões aí na TV JuVV falando sobre isso, estudos bíblicos. Acompanhe um pouquinho mais ou esteja conosco aqui, né, nas classes, que você tenha uma compreensão maior desse tema que eu estou me referindo, porque hoje eu não quero me aprofundar nele. Mas aqui também, com essa mesma expressão, né, come o livro, né, o que Deus estava querendo falar? Que Ezequiel ele tinha que saborear aquelas palavras que Deus estava passando e transmitir essas palavras, né, e levar essas palavras para o povo de Israel, que eram palavras de exortação e de alerta e de advertência. Então, basicamente, é a função do atalaia. O atalaia, ele não tinha somente essa função. Quando a gente olha assim, vê ele numa torre de vigia, mas um atalaia, ele poderia estar vigiando o quê? Vigiando um pasto, um campo. Então, você era contratado um atalaia também para fazer esse cuidado, né, do pasto, da plantação, ou das criações. Então, tinha um atalaia para as criações, e a outra função era o do atalaia no exército, né? Geralmente, é ele que ficava na torre de vigia, alertando, né, avisando sobre os perigos, né, antevindo, né, os perigos, vendo, né, com previsão. Ou seja, ele investigava, porque às vezes poderiam ser apenas pessoas transitando, né, que tinha aquelas caravanas que passavam, então ele tinha que olhar e identificar, opa, será que é um exército que está vindo para atacar Israel? Será que é somente uma caravana de pessoas que estão transitando por aí? Então ele tinha que prever, ele tinha que antecipar, por isso que a palavra tsofá ali também significa antever, né? Então ele tinha que analisar tudo isso para não dar um alarme falso, né? Soar de forma falsa ali. Eu acho interessante essa questão do atalaia, de vigiar, de avisar, de alertar, porque quando a gente olha para a função pastoral, é mais ou menos a função de um atalaia. O povo de Israel, que o texto aqui cita, nada mais é do que vocês, a igreja, a casa de Deus aqui que fala, são vocês. E o pastor, querendo ou não, ele está numa posição privilegiada, onde ele consegue enxergar coisas que às vezes os membros não conseguem enxergar. Por quê? Porque tudo isso teve um preparo. Vocês viram ali que Ezequiel, antes dele começar a pregar, antes de Deus chamar ele para pregar, diz que teve 7 dias ali de preparo? Ou seja, Deus esteve em contato com ele, passando as orientações para ele, preparando para ele virar um atalaia e anunciar a mensagem para o povo de Israel. Da mesma forma, o pastor ele passa, né, por esse processo de preparação, de cuidado, para ele poder vir aqui e anunciar essa palavra de alerta, essa palavra de instrução e de cuidado, né, de vigia aí para o povo de Deus, para a casa de Deus. O interessante sobre isso, que já faz tempo que esse capítulo 3 de Ezequiel me chama a atenção, mas eu nunca tinha falado sobre esse capítulo, eu nunca tinha pregado sobre esse tema, mas já faz muito tempo que eu leio esse texto e ele mexe comigo de tal forma. Só que eu acho que chegou o momento, e engraçado que antes de chegar o momento de eu pregar, eu tive uma conversa com um membro aqui da igreja, né? Acho que eu nem comentei com o Salles que eu ia citar ele, mas Salles, se você está acompanhando aí online, né, ao vivo, ou você vai acompanhar depois, você me motivou para uma das partes desse sermão. O Salles, ele me enviou no Instagram um videozinho que fala sobre o temperamento, acho que vocês conhecem, né, aquele temperamento colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Então, acho que vocês já devem até ter feito esse teste aí.
Só que ele passou uma visão diferente, que eu nunca tinha visto essa abordagem, né? Ele colocou esse temperamento dos pastores. E olha só que interessante, né? Ó, pastor colérico, olha só o que tinha nesse vídeo. Ponto positivo: trabalha e é um exemplo na proatividade, inspirando as ovelhas à ação. Ponto negativo: pode sobrecarregar de ações por amar desafios e ação. Pode esquecer que nem todos têm o seu pique. Então, um pastor que tem esse temperamento colérico, ele pode motivar e fazer tantas atividades, tantos eventos, que às vezes o ponto negativo dele, isso é bom, né? É bom um pastor proativo, que faça as coisas acontecer, os eventos acontecer, mas isso pode levar ele a cometer um pequeno erro. Qual que é o pequeno erro? Olhar que nem todo mundo tem o mesmo ritmo que ele. Às vezes ele tenta acelerar uma pessoa que tem um temperamento mais devagar, mais calmo, que leva as coisas no seu tempo, e isso pode ser um ponto negativo se ele não se atentar para esse perfil da vida dele, né? Que ele age dessa forma. E o pastor sanguíneo, né? Olha só o ponto positivo: ele é empático e preocupado com o bem-estar das ovelhas. O ponto negativo desse pastor: pode deixar de exortar só por querer ser querido. Ou seja, por ele ser tão querido entre os membros, tão simpático, tão bem, às vezes ele deixa de exortar, deixa de chamar atenção para coisas que o membro está agindo de forma errada. Então, esse é um ponto negativo de um pastor que tem esse temperamento aqui sanguíneo. Achei bem interessante essa visão aqui. Claro que, gente, que isso daqui é um resuminho bem superficial. Se você for aprofundar em cada temperamento, não tem mais coisa, mas eu quis destacar esses pontos aqui. Pastor melancólico, né? Ponto positivo dele: é organizado e precavido, além de ser sensível às necessidades e um bom ouvinte. Ponto negativo de um pastor melancólico: ele pode deixar o criticismo minar o ânimo das ovelhas, fazer com que todos percam o desejo de trabalhar na obra, né? Então, por ele ser muito organizado, muito crítico ali, às vezes ele pode chamar muita atenção do membro e isso acabar desmotivando o membro. Então, o pastor melancólico, ele tem isso. Se ele segue um padrão organizado, ele é certinho assim, mas na hora dele exortar e chamar a atenção dos membros, ele pode acabar assim ofendendo, né? Pela forma dele ser muito crítico, né? Dele deixar e minar, né? Acabar desmotivando as ovelhas. Pastor fleumático, né? Ponto positivo: é amável e bom ouvinte, compreende o tempo e a necessidade de cada ovelha. Ponto negativo: pode ser omisso na exortação e ou não estimular o trabalho nos departamentos. Então, o pastor fleumático, assim, ele também é bem visto pela igreja, ele é querido, ele é compreensível, ele compreende que cada um tem o seu tempo, né, de executar e de fazer as coisas, mas isso também pode fazer ele ser omisso na hora de exortar ou de fazer as coisas acontecer. Então, ele acaba postergando um pouquinho mais. E eu não sei se, ao falar um pouquinho dessas personalidades, você começou a olhar o pastor Santos, o pastor Rafael, o pastor Tiago. Eu não sei se vocês olharam assim, né? Eu fiz o teste, então, para matar a curiosidade de vocês de qual desses perfis deu o meu, nesse teste que eu fiz, deu o pastor fleumático, por isso que eu deixei por último aqui. Entretanto, eu já fiz esse teste em outras plataformas, que deu assim, deu fleumático sanguíneo. E eu acho que eu sou mais ou menos isso mesmo. Tem horas que eu transito pelo fleumático e tem horas que eu transito pelo sanguíneo. Então, eu acredito que é um pouquinho da mistura dos dois aqui. E por que isso me chamou a atenção? Porque tanto no fleumático quanto no sanguíneo, o ponto negativo é o mesmo. Ele se dá bem com as pessoas, ele é querido entre as pessoas, mas na hora de exortar, às vezes ele dá um pezinho para trás, assim: ixi, será que eu não vou ofender? Ixi, será que ele não vai achar ruim eu falar isso? Então, eu acabo dando um passinho para trás antes de falar. E isso me chamou muita atenção, e acho que é por isso que Deus me colocou essa mensagem de atalaia. Porque eu acho que está na hora de eu deixar de ser um pouquinho querido para a igreja. Está na hora de eu chamar a atenção de alguns pontos que eu tenho olhado, observado nos membros que têm falhado. E eu estou preocupado com algumas coisas. E essa é a função de um atalaia. O atalaia tem que avisar do perigo que está rondando, do perigo que está chegando, do perigo que está se aproximando. Independente ou não se as pessoas vão aceitar essa mensagem do atalaia. O papel dele é avisar, é alertar. Aí vai de cada um o que vai fazer com essa informação que ele recebeu. E por que eu falo isso? Olha só como que continua Ezequiel 3, 17 e 19. Vou passar aqui para vocês. Deixa eu passar um pouquinho dos perfis que eu já falei aqui. Opa, passa mais um. Isso, ó. Ezequiel 3, 17 e 19 diz assim, ó: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel.
E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-la... opa, o português aqui engasgou um pouco. Avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Esse verso ele sempre mexeu comigo, porque ele fala assim, ó, se tem alguém que está vivendo em iniquidade, se tem alguém que está andando errado em iniquidade, e você não está avisando ele, você sabe que ele está andando e você não está avisando ele, ele vai morrer. Na sua iniquidade ele vai morrer, no seu pecado ele vai morrer. Só que eu vou cobrar de você. E uma coisa interessante é que os atalaias, eles tinham essa função realmente de avisar e de alertar. E sabe o que acontecia quando um atalaia não avisava? Ele era tido como traidor e o próprio povo matava. O atalaia que não avisava do perigo que estava para chegar, ele era morto, ou seja, o seu sangue era requerido pela falta de anunciar, pela falta de avisar sobre os perigos que estavam se aproximando. E acho que é isso que tem mexido comigo. Porque eu tenho visto algumas coisas que têm me entristecido, que têm me deixado preocupado. Por mais que essa igreja tenha sido abençoada esse ano todo, por mais que a gente vê muitas coisas acontecendo, a gente está naquela condição de Laodiceia. Porque a gente vê que o povo faz muita coisa para Deus, mas será que durante a semana não acaba fazendo algumas coisinhas para o lado do inimigo também? E isso faz com que aquilo de bom que ele faz se misture com aquilo de errado que ele faz e vire o quê? Morno. É a condição de Laodiceia. E se eu, como pastor, eu não falo para vocês, eu não aviso vocês, não alerto vocês que vocês estão caminhando desse jeito, fazendo coisas para Deus, ao mesmo tempo que vocês fazem coisas que agradam o inimigo, eu não estou sendo um atalaia. Eu não estou exercendo a função que Deus me colocou aqui à frente. Então eu preciso passar a deixar de ser o pastor querido, que todo mundo olha. Talvez você está ouvindo eu aí online, daqui a pouco você fala assim, eu gostava tanto do pastor Tiago, mas ele veio pegar no meu pé e chamar atenção nesse erro que eu estou cometendo. Eu acho que ele está errado. E olha só que interessante, muitos vão achar que as coisas que eu vou falar aqui estão erradas. Mas talvez alguns vão ouvir e vão falar assim, não, ele está certo. E sinceramente, não me importa se você achar que eu estou errado, se você achar que eu estou certo. O que importa é que eu estou fazendo aqui o que Deus me pediu, de alertar, de ser esse atalaia. Continuando o texto de Ezequiel 3, 20 e 21, ele continua falando assim, ó, semelhantemente, deixa eu passar aqui um pouquinho mais para frente para vocês acompanharem também. Quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste, do seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livrastes a tua alma. Mais uma vez, vocês percebem que o papel do atalaia é avisar, alertar, mostrar o perigo que está vindo. O que ele vai fazer com essa informação? Aí cabe com ele. O Espírito Santo, ele avisa a cada um de nós. Ele fala a cada um de nós. É todo mundo que dá atenção à voz do Espírito Santo? Não. Mas ele está avisando, ele está alertando? Ele está. E essa é a função do atalaia, né? Continuando, né? Esse atalaia, ele geralmente ele tinha um trompete, né? Ele tinha ali uma trombeta que ele anunciava, que ele falava dando um som, trazendo um sonido. E eu convidei uma pessoa aqui que eu até tentei, né, pegar um instrumento ali e ver se eu sabia tocar, mas eu acho que eu não ia dar muito bom, né, nesses instrumentos de sopro. Mas eu trouxe alguém que sabe fazer isso, e eu gostaria da participação da igreja
num minuto, num momento aqui, ó. A Andréia, ela vai soar um toque agora, e eu gostaria que vocês ouvissem esse toque, e ao ouvir esse toque, memorizar esse toque, vocês precisam executar uma ação. Qual que é essa ação? Ficar de pé. Então, Andréia, pode soltar o som aí? Quando vocês escutarem esse toque, espera ela tocar primeiro para vocês aprenderem o toque. Na segunda vez, eu gostaria que vocês executassem a ação de ficar de pé após o toque. Certo. Esse é o toque para levantar. Vamos ver se vocês aprenderam, né? Pode fazer. Agora vocês podem executar. Isso. Agora eu quero fazer um segundo toque. Vocês prestaram bem atenção nesse toque. Esse é o toque para levantar. Agora ela vai fazer um outro toque, que é um toque para sentar. Calma aí, só senta depois do toque, né? Escuta ela primeiro, daí ela vai tocar de novo. Isso, esse era para vocês aprenderem. Agora é para executar, beleza? Qual que é o toque de sentar? Certo. Só para ver se esse cara é esperto. Toca de novo, só para ver se eles... Isso, aprenderam. Ó, tem gente que não aprendeu o toque aí, ó. Em Israel você ia... Andréia, pode tocar mais uma vez? Pode tocar mais uma vez? Aconteceu alguma coisa aí, André? Vocês reconheceram esse toque? Não, né? Porque não foi o toque que foi ensinado para vocês levantar, nem o toque que foi ensinado para vocês sentarem, né? Bom. Certo. Vamos parar de brincar de vivo ou morto, né, agora, né? Acho que já deu para vocês entenderem, né? Por que eu quis apresentar isso para você? Eu acredito que Paulo, em 1 Coríntios 14, 8, né, quando ele está falando ali sobre o dom de línguas, né, a gente sabe que existe uma pequena confusão em relação ao dom de línguas, mas esse também não é o tema, né? Mas ele pegou essa ilustração do toque que o atalaia fazia, e que se o atalaia não desse o toque correto, o que acontecia? A pessoa não recebia a mensagem. Ou seja, olha só o que diz em 1 Coríntios 14, verso 8. Ó. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, como é que vocês vão estar preparados se vocês aprenderam que existe uma voz que vocês têm que estar atentos, se existe um som que vocês têm que estar atentos para vocês se prepararem, se esse som não for tocado da forma correta? Se esse som não for dado o timbre ali, o sonido correto de alerta. Foi o que aconteceu com vocês. Vocês não conseguiram executar a ação porque a ação não foi feita da forma que deveria ser feita. E o que eu quis trazer com tudo isso? Às vezes nós, como líderes, nós podemos dar um som incerto. Nós podemos, através do nosso estilo de vida, das nossas vestes, do nosso comportamento, dar um sonido incerto para os membros da igreja. E eu não sei quanto tempo faz que você é adventista, se você não é adventista, mas creio que todos que são adventistas passaram por esse mesmo processo.
Se não passaram por esse processo, houve alguma coisa errada aí. Mas um processo de receber um estudo bíblico. Após você receber um estudo bíblico que apresenta as doutrinas dessa igreja, você assina cada uma daquelas doutrinas concordando com aquelas coisas que estão escritas, que você foi previamente instruído, previamente direcionado. Mas hoje eu olho para a igreja e vejo pessoas que assinaram, mas não estão vivendo e não estão executando aquilo que elas foram preparadas, que foram instruídas. E me desculpe, eu não estou direcionando esse sermão para ninguém. Mas se por um acaso você se sentir atingido por essa mensagem, converse com o Espírito Santo, porque eu só estou aqui para passar a mensagem que ele tem me falado há muito tempo. Na verdade, eu já falei que Ezequiel 3, desde o momento que eu saí da faculdade, eu sinto que eu preciso falar sobre isso. Hoje eu não vou me estender, mas eu já falei com os adolescentes, até sábado passado, a gente ficou na lição da escola sabatina até o meio-dia, falando sobre o que é uma verdadeira adoração. Como que nós temos que nos comportar como cristão? E ao ficar ali quase o período da escola sabatina e do culto, a gente percebeu que tem muita coisa que a gente está falhando. Tem muita coisa que a gente está errando. A nossa adoração, muitas vezes através do nosso louvor, não são louvores, não são adorações cristocêntricas, não são teocêntricas. O centro está, quem? O ser humano. São louvores que agradam o meu ego, que agrada a minha pessoa. E se essa música, esse louvor não agrada a você, não agrada a sua pessoa, você fala mal do louvor, você fala mal de quem cantou, você fala mal do pregador. Mas sabe por que às vezes alguns louvores que são teocêntricos, cristocêntricos, eles não chamam a sua atenção? O pastor Santos tem falado muito sobre isso durante os cultos. Como é que você vai querer se preparar para a adoração, se preparar para louvar a Deus, para agradar a Deus, se na tua casa durante a semana você não tem feito isso? Claro que vai ser algo estranho o que você vai receber no sábado, se no domingo você escuta coisas do mundo, você ouve coisas do mundo, você vive coisas do mundo, na segunda também, na terça também, na quarta também, na quinta também. Aí quando vai se aproximando o pôr do sol, o que você faz? Opa, está chegando a sexta-feira, está chegando o pôr do sol, e eu preciso me preparar para adorar a Deus. Você começa a sua preparação só no pôr do sol de sexta, para chegar aqui no sábado de manhã, para adorar a Deus. Você acha que somente do pôr do sol de sexta até o sábado de manhã aqui, que você vai estar na presença de Deus, você se preparou mesmo para a adoração? Se você não vive uma vida de adoração, se você não vive uma vida buscando a Deus, não é no sábado que você vai conseguir fazer isso. O sábado, na verdade, é o momento de você comemorar aquilo que você já viveu durante a semana. Se você não viveu durante a semana um relacionamento com Deus, você não tem nada para comemorar aqui. Vai ser uma adoração falsa. Por isso que você se levanta e tenta cantar e estou sentindo Deus. Ouvi o pregador falando, não senti Deus. Essa música não mexeu comigo. Esse sermão não mexeu comigo. Como é que você quer que mexa contigo se durante toda a semana existe um outro Deus que mexe bastante contigo? Porque você sabe que o inimigo ele sempre vai colocar coisas para te agradar. Você acha que ele vai oferecer coisas que não te agradam? Ele vai te oferecer muitas coisas que te agradam. Só que se você está acostumado a receber, a exercer a adoração a Deus, quando você chegar no sábado, você vai continuar exercendo aquela adoração que você faz durante a semana. Teria outros assuntos que eu não vou puxar aqui, na verdade, meu tempo aqui já deu, mas me preocupa também ver pessoas com adornos. Você assinou, você estudou. E se você não estudou, peça misericórdia para a pessoa que te instruiu, que na verdade ela te instruiu falho. Porque a Bíblia deixa muito claro em relação a esses temas. Eu não vou puxar esse assunto aqui hoje, porque não daria tempo, mas Deus tem tocado no meu coração que eu preciso falar desses temas também. Eu estou à frente dos adolescentes, dos jovens, e com eles eu já tenho puxado. Mas eu acho que nós, como igrejas, nós precisamos focar mais nesses temas. Focar sobre a nossa adoração, focar sobre a nossa vestimenta, focar sobre o nosso estilo de vida.
E me desculpe se eu, ao falar essas coisas e chamar a atenção da igreja, nesse sentido, eu deixei de ser o pastor Tiago querido, mas eu prefiro ser o pastor Tiago chato, que fala, que chama, que exorta, do que no dia do juízo, o Senhor Deus falar assim: Tiago, você lembra daquele irmão que ele estava andando num caminho errado? E você sabia disso. Você, com medo de perder a amizade dele, com medo de perder a admiração que ele tem por ti, você deixou de alertar do erro dele. Por isso, eu vou requerir a salvação dele das tuas mãos, porque você era um atalaia, você foi chamado para avisar, você foi chamado para alertar e você deixou de falar. Eu não quero ser cobrado no dia do juízo por ter sido omisso. Por isso, irmãos, às vezes a gente tem medo de falar algumas coisas, porque a gente fala assim, que a gente não pode julgar as pessoas. Mas olha só, lá em João 7:24 diz assim, ó: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Você está errado se você julga a pessoa pela aparência, pelo jeito dela de ser, por alguma coisa superficial. Mas se você julga a pessoa pela reta justiça, você não está errado. Você tem sim o direito de exortar essa pessoa, de avisar, alertar ela, segundo a reta justiça. Aonde a gente encontra a reta justiça? Na palavra de Deus. Se você falar qualquer coisa para a pessoa que esteja de acordo com o que está escrito aqui, você pode julgar sim. Tira esse pensamento que não pode julgar. O julgamento errado é aquele julgamento que você superficialmente fala mal da pessoa, você fala algo da pessoa por aparência, por coisa que você acha. E o que está na Bíblia, na palavra de Deus, não é achismo. É o assim diz o Senhor. E segundo o assim diz o Senhor, você pode sim exortar e você pode sim falar. Então, quando eu falo de atalaia, eu usei o pastor como exemplo, mas todos nós somos chamados para ser atalaia. Você é o atalaia no seu lar, na sua casa. Você é o atalaia no serviço onde você trabalha, na escola onde você estuda, na região onde você mora. Você é um atalaia. Que nós possamos ser esse atalaia. E para encerrar, Romanos 12:2 diz assim, ó: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quem sabe, muitas vezes, por se amoldar aos padrões desse mundo, a gente tem deixado de alertar bastante coisa. A gente tem deixado de avisar bastante coisa. E nós não vamos chegar à boa, agradável e perfeita vontade de Deus se continuarmos omissos. Sejamos, então, atalaias. Vamos alertar, não com o intuito de julgar a pessoa, de chamar a atenção, mas sim de cuidado, pois o perigo está rondando a gente. Ezequiel alertou, profetizou, instruiu e exortou um povo que estava vivendo na Babilônia. E nós estamos vivendo numa Babilônia nesse mundo. Então nós precisamos sim alertar, exortar e guiar o povo de Deus segundo a sua palavra. Então, hoje o meu apelo é que nós sejamos todos atalaias de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, Pai, buscar na sua palavra orientação, discernimento, visão, para que a gente possa, Pai, avisar, orientar, instruir e guiar, Pai, esse povo para as mansões celestiais. Que nós não sejamos omissos na hora de alertar, na hora de exortar, na hora de falar. E que o que as pessoas vão fazer, Pai, com essas instruções que o Senhor nos deixou, que seja entre ti, que seja entre ela e o Espírito Santo, Pai. Mas que nós sejamos corajosos de avisar, pois nós sabemos, Pai, que se ficarmos omissos, um dia o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Mas que não seja, Pai, simplesmente pela cobrança, mas seja simplesmente
por puro amor às pessoas que estão ao nosso redor. Pois nós desejamos, Pai, entrar na Canaã celestial acompanhados, Pai, acompanhados dos seus filhos, acompanhados da nossa família, acompanhados dos nossos amigos. Mas se a gente não alertar, se a gente não der o sonido certo, eles não vão ouvir a sua voz, Pai. Então nos ajude a ser esses atalaias, que possamos, Pai, tocar um sonido correto, conforme a nossa vida, Pai, diante dos teus princípios, diante das tuas orientações. Que possamos ser essa voz, Pai, que clama e que alerta dos perigos que estão vindo nesse mundo, e que nós possamos, Pai, levar muitas pessoas a alcançar a salvação diante da mensagem que nós estamos proclamando aqui. É isso que eu te peço e agradeço, por amor de seu Filho amado Jesus. Amém.